Olá, você está no Arena EE. Eu sou a Alessandra Gonzaga. E eu sou Marcelo do Carmo, o convidado da semana. Olha, gente, fazia tempo, hein? Não, agora a gente está alternando mais, né? Que a gente está recebendo bastante entrevistado, que eu acho bem legal, Muito né? bacana. E aí, Tô para dar adorando. mais espaço para os entrevistados, quando é entrevistado, ou você ou eu recebo. Isso Mas como aí. tem sido teus convidados? A gente ainda vai fazer mais com os teus, né, Mar? Ah, vamos lá. Vamos lá, a gente está terminando nesse mês, gente, estamos entrando em setembro, quando você está assistindo esse episódio. E a gente está justamente finalizando alguns cursos da Academia IE. Se você não sabe do que eu estou falando, academiaie.com.br. Lá a gente tem vários cursos dessas competências socioemocionais da Conexão IE, que Uhum. a gente deixa aberto, é um streaming. Então, assim, streaming maneira de dizer, mas a pessoa compra todos os cursos. Vamos chegar lá, vamos chegar lá. Isso aí. Estamos terminando o que falta para colocar. Estamos trabalhando para melhor servi-lo. Isso aí, Má. Show de bola. Então, nesse episódio de hoje, gente, a gente quer abordar esse tema da tempestade perfeita, que se usa para falar das tempestades de alto impacto que juntam diferentes fatores, né? É, Quando os caras falam em tempestade perfeita, o que eles estão querendo dizer? tudo deu errado. Tudo que era possível dar errado, deu errado. Claro que esse perfeita é nesse Aham, sentido, aham. né. Então, quando a gente estava fazendo o último, Arena Iema, esse termo me veio à mente e depois eu escrevi um artigo que se chama "O risco de não fazer nada", se você botar assim, "O risco de não fazer nada", Alessandra Gonzaga, vai aparecer lá o artigo no LinkedIn. E nesse artigo eu explorei, primeiro, a dificuldade que se tem hoje de se conseguir avançar em qualquer projeto, porque todo mundo está na espera, num compasso de espera de algum tipo de determinação, seja da tecnologia, seja de recursos, seja da situação política do país, whatever, né. Então as pessoas parece que estão esperando uma definição para se posicionarem, e é por isso o nome do artigo, "O risco de não fazer nada". Por outro lado, e aí que vem a tempestade perfeita, a gente está com uma conjunção de fatores que estão deixando as pessoas confusas, ansiosas, ou no mínimo exaustas, no sentido de tentando tudo isso mais uma vez, passar por todas as dificuldades. Então, antes da gente partir para soluções, possibilidades, caminhos de abordar isso nas empresas, o que que é a tempestade perfeita do ponto de vista das pessoas? Olha, eu lembro quando eu era adolescente, né, num programa desses de humor da TV ainda, que o humorista chegou assim e falou uma frase que virou, na época não existia meme, né, mas virou assim uma frase popular na boca do povo, que era assim, ó: "Depois que inventaram tá ruim, não ficou bom pra ninguém mais", né. Então depois que inventaram tá ruim, não ficou bom pra mais ninguém. Então faz tempo, né, que a gente reclama do tá ruim. E isso eu acho que é parte, assim, da nossa natureza, principalmente aqui na nossa cultura do Brasil, né. Ah, não deu para fazer tudo que a gente tinha expectativa, e a nossa expectativa sempre é muito elevada. Ah, mas por que que não deu, né? E a gente sempre começa a encontrar, justificativas ou desculpas e colocar: "Ah, é o contexto, é a conjuntura, foi o computador, foi sei lá o que que aconteceu que não deu para gente atingir as nossas metas". Então a gente vive com isso, estamos acostumados a viver com isso há muito tempo. Só que, né, como também diz a música, né, a vida sempre vem em ondas, né. Como o mar. Então sempre tinha tempos, né, de mais problemas, mas tinha ali um respiro, né, de tempos em tempos. O que está acontecendo nos tempos recentes é que esse respiro está demorando mais para chegar, ou não está vindo para todo mundo. Então eu Interessante. chamo de tempestade perfeita e faço coro com o título que você está propondo, porque a quantidade de coisas, né, que está aparecendo como dificuldade frente a uma expectativa que a gente tinha, né, de crescimento, de desenvolvimento há 2, 3 anos atrás, está muito grande. E esse respiro não está vindo, a gente não está conseguindo enxergar a luz no fim do túnel. Porque a eleição é só no ano que vem. O que que vai acontecer nessa eleição ninguém sabe. Todo o problema geopolítico que o Brasil está passando, a ameaça da inteligência artificial, Não, a ameaça da um crise de cada vez, econômica, Má. sabe? São tantos fatores Vamos por pegar um de cada tanto vez. tempo. Vamos Pois pegar um não, de vamos cada lá. vez.
Eu queria pegar esse é um deles, tá, e eu acho que o contexto político e geopolítico, ou político e econômico, a gente pode pegar a dobradinha que a gente quiser com a questão política, pelas questões das sanções econômicas, que mesmo que a empresa não esteja diretamente afetada, ou mesmo que as exportações para os Estados Unidos sejam uma parte pequena em muitas empresas que a gente atua, o fato de estar num mercado tão incerto cria já um certo nervosismo. Hum. Hã, mas ainda por cima a polaridade política que está muito forte. Então tu tem metade do espectro político dizendo que a gente está vivendo uma ditadura, e uma outra metade dizendo que esses caras estão alucinando sobre isso. E tem sim, isso dos que se posicionam. E o que não cabe nesses 50-50 aí, são as milhares de pessoas que não se posicionam, mas que também tendem a acreditar em um dos espectros. Então, nossa, isso é bem pesado porque mexe com a nossa percepção de realidade, hã, administrável, digamos assim. Então, do ponto de vista político é isso, eu não quero nem entrar muito mais, Hum. porque eu sempre que a gente entra nesse caminho, a gente dá um retorno, porque justamente quem nos assiste para ter uma folga disso. Uhum. E eu confesso para vocês, gente, agora assim, uma confissão para o pessoal que nos acompanha, eu sempre gostei de assistir notícias, de acompanhar. Quando se modificou as redes sociais, ou melhor, os canais de mídia, eu comecei a acompanhar também pelo YouTube, em diferentes noticiários, acompanho em podcasts que existem sobre isso, acompanho até no X. Uhum. Só que ultimamente eu não estou conseguindo ter fôlego de acompanhar e Não, se você tentar acompanhar e tentar ter- entender, acho que você fica deprimido, fica. né, porque Porque são cada vez os polos mais opostos, são as trombetas do apocalipse, de né, qualquer dos sendo lados. sopradas com força máxima, né. Vamos lá, Má, tu adora contar as coisas da década de 80 e 90 pra galera. Eu era muito pequena. Nem tinha nascido. Né, não, tinha sim, né, mas era muito pequena. Eu lembro de algumas coisas, por exemplo, tá, eu lembro que nos anos 80 tinha toda uma preocupação com a hiperinflação, né, eu já comentei isso aqui no Areniê, que meu pai, por exemplo, ele fazia quando vinha o salário, a gente fazia umas folhas, mimeografadas, a gente tinha máquina de escrever, que tinha ali uma espécie de itens da lista de compras, e a gente fazia tabelinha de preço, eu me lembro dessas folhas. Então o pai, claro, tinha pouquíssimos mercados no interior, em Alegrete, mas a gente sabia onde comprar cada coisa para poder economizar. Porque a diferença de um para o outro e de um dia para o outro podia mudar muito, né? É assim que eu entendo, né? E eu era uma criança, uma adolescente depois ali nos anos 90. Então, gente, eu fico pensando, tu já viveu alguma vez uma tensão desta ordem, Má? Tu que viveu esses anos intensamente, tu tinha a tua primeira carteira de trabalho lá, tu Uhum. chegou a ganhar milhões de reais, não, cruzeiros, né. É, cruzeiros novos, cruzeiro novo, uma coisa assim. Então eu sei que o Brasil já passou por apertos muito grandes. Uhum. Primeiro traz isso para os nossos ouvintes, assim, de que passamos por eras difíceis. Conta um pouco É, disso. nós passamos por eras difíceis, Ali, mas é como eu vou falar, sabe aquela analogia do sapo na bacia de água quente, que a Sim. água vai esquentando aos poucos, ele não percebe a diferença? Até a gente chegar num baita de um choque que foi o Plano Collor, né, que sequestrou o dinheiro das contas Nossa, correntes, aquilo foi né? um trauma nacional, Então, de né. uma hora para outra, cadê o dinheiro? O dinheiro sumiu, E né? E você só tinha uma quantidade de dinheiro por CPF, por conta corrente, que dava um total que dava para você pagar ali as despesas do mês. como se fosse um bloqueio judicial, Só né. que, como se fosse um grande bloqueio judicial, e toda a economia que girava com cheque pré-datado, então Hum, principalmente os comerciantes, né, os donos de estabelecimento que vendiam no cheque pré-datado, os cheques pré-datados estavam congelados. Então, o fluxo de caixa futuro que o também. camarada ia usar para pagar os fornecedores, que o fornecedor também, vou te pagar em 30 dias, vou te pagar em 60 dias, qual que era a conta? Eu vou receber um cheque pré-datado daqui a 60 dias, eu acerto tua fatura daqui a 60 dias. Esse dinheiro sumiu. Então, esse foi um grande golpe. E Isso foi um foi em golpe. 92? Isso foi o plano Collor, se não me engano, foi em 91, eu acho. 90 ou 91, uma coisa assim. E Nossa.
o choque foi tão grande que aí todo mundo foi pra rua e o Collor saiu, né, o Collor foi empichado. Isso eu lembro, eu me lembro Certo, de tá. estar nas caras pintadas, eu era uma das que estavam lá. Mas até chegar nesse limite, a gente foi seguindo uma jornada de piora, digamos assim, contínua, que a gente se adaptava, o brasileiro sempre se adaptou muito. É. Então até chegar na hiperinflação lá de 1000%, né, que gerou o plano Collor, a gente teve, né, o começo da inflação ainda no governo militar, né, que o crescimento foi à custa de endividamento externo, mas a gente falava ali de uma inflação de 200% ao ano, Nossa. né. Tá, mas por que eu tô perguntando isso, Má? Aham. Porque isso para mim me dá uma ideia do que acontece na nossa consciência ou inconsciência, porque a gente não tem às vezes noção de que a gente pensa isso, da coletividade. A gente é extremamente resiliente como povo. Então, embora esteja bastante grave a nossa situação, a maior parte de nós segue a vida. Segue a vida, acorda para pagar as contas, para garantir seu sustento. Sabe que me surpreendeu que ontem eu quase nunca posto no Instagram, eu tenho postado bem menos nos últimos anos até, do que eu já postei na época da pandemia. Mas me chamou a atenção aqui em Porto Alegre, gente, que tivemos uma sequência de pôr do sóis, assim, que Hum. fez uns dias bastante frios e no final do dia mudava. Que era belíssimo, era um espetáculo os pôr do sol daqui de Porto Alegre. Então se você entrar lá no site da Metsul, tem vários que colocavam lá, as pessoas colocavam. E eu postei alguns pôr do sol, o primeiro da nossa sacada, outros que eu vi ali postei também, dizendo que: "Ah, olha só, hoje a natureza caprichou", né, e botei um postzinho, assim, bem leve, bem pode crer, Hum. de: "Olha, a vida não é só pagar conta, a vida não é só se estressar. Será que tu tá parando para olhar o pôr do sol?". Uhum. Nossa, Má, a quantidade de colegas, amigas, professoras, clientes que me mandaram assim: "Eu precisava ler isso". Uhum. Então, ou seja, as pessoas estão levando, mas existe um sofrimento nisso, esse é o ponto. Não, é porque é como se fosse uma câmara de repercussão, assim. É. As más notícias, elas batem na parede, voltam e voltam e voltam e voltam, e você fica, Mergulhado. mergulhado e cercado, né, por essas más notícias. E como a gente falou, né, é uma série de más notícias há muito tempo. É. E principalmente para nós aqui no Rio Grande do Sul, né, Nossa, não que não ainda haja outros estamos nos problemas, né, recuperando das enchentes mas ainda. ainda teve as enchentes, ainda teve um inverno que é muito rigoroso, e teve toda a questão da dívida dos agricultores, né, que está pegando forte, e isso está impactando até Na Expo no Banco Inter. do Brasil. Então tem um clima de: "Meu Deus do céu, e agora? Para que lado que eu corro?", É. né, e é se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Tá, e Então como é que é isso o segundo? gera uma sensação de desamparo, né, de desalento. Tá, então perfeito. Esse é o primeiro pedaço da tempestade, a sensação de que estamos num grande caldeirão de pressão e que Isso. não temos uma ideia. Eu gostei do que tu disse de um período de alívio, né? Porque muitos de nós depositam assim: "Não, quando chegar as férias de inverno, eu vou dar uma saída com a família. Uhum, Quando chegar o final do ano, eu vou para uma praia e uhum, vou desestressar". E como a gente está com o futuro muito incerto, mesmo as pessoas mais estabelecidas, que muitos dos nossos clientes são pessoas que trabalham há anos na mesma empresa ou que têm uma carreira consolidada, sim, essas pessoas estão bastante atribuladas. Mas a segunda parte da tempestade perfeita, uhum. eu acho que é esse efeito das redes sociais. E é isso que eu queria poder agora pegar a tua percepção. A gente, antes de começar a gravar, a gente estava comentando que a gente tinha se programado para essa pauta. A gente faz a programação do Arena no mês, ou tenta, né? E quem que disse que a gente achava no WhatsApp do grupo do nosso podcast? Onde é que estava o nome do tema que a gente iria trabalhar? Aí tá, fizemos uma busca aqui, encontramos. Mas olha que doideira que a gente vive hoje. Vou aproveitar o Arthur que trouxe essa, eu achei muito legal, Arthur. Que assim, o mundo se transformou num um grande agregado de grupos de WhatsApp. É assim que a gente administra. Então, cada um dos nossos projetos, eu tô falando nós profissionais autônomos, é um grupo de WhatsApp.
E aí tudo é aquela enorme tripa de coisas, que às vezes a gente deleta, às vezes a gente não deleta, às vezes tem uma nuvem para guardar, às vezes não tem. E a sensação que tu tem é que tu tá sempre numa roda que nunca tem fim e que tu já trabalhou centenas, milhares de tarefas, mas tu tá sempre começando de novo. Uhum. Então, essa é uma outra aflição, uma outra agonia. Lá atrás, anos atrás, eu comecei a chamar isso da história do Sísifo. Outros filósofos também trazem o Sísifo para cá, né? Outros podcasts devem ter comentado do Sísifo também, porque é um mito que combina muito com esse jeito de ser. De rola a pedra para cima do morro, e aí quando termina o dia, lá vai a pedra por baixo do morro de novo. E dia seguinte começa tudo de novo outra vez. Então, mas como é que as redes, tu acha? Pensei no Whats, tá? Mas como é que a gente está também criando uma tempestade emocional em cima de como administrar as nossas tarefas? Uhum. Tu sabe, Ali, que Trocas. e trocas, né? A gente já falou aqui diversas vezes sobre esse efeito deletério das redes. Mas o que eu acho que assim mais impacta é que a gente perdeu a, a noção de ciclo. Isso, O ciclo, perfeito. né, ele é muito importante para dar esse refresh, E né? Virei a página, começo de novo. Tanto é que até em literatura, né, ligada a descrever, né, se você pegar lá o Inferno de Dante e tal, ele também fala, né, ele percebe enquanto ele está com o Virgílio lá passeando pelos infernos, olha, até nos ele infernos. percebe, né, que tem assim uma coisa, mas o que que é isso? Mudou o dia, Olha lá, né? Porque até para o pessoal que está lá penando. penando, essa sensação de mais um dia alimenta um pouquinho de esperança de um dia não estar mais lá penando. Olha lá. E a rede social, ela acabou eliminando essa fronteira. Ai, que trágico isso que tu tá dizendo, mano. Pois é, porque, vamos lá, sem rede social, a gente trabalhava até 6 horas, até 7h30, até 7 horas, sei lá, o pessoal que trabalha nas grandes cidades, às vezes para fugir do rush, inventa lá happy hour, chega em casa um pouquinho mais tarde, mas chega em Chega. casa e volta no dia seguinte. Então, sem rede social, mas a gente ficava pensando nas tarefas. Ficava pensando nas tarefas, mas não ficava capturado por ela. Não, não, e era muito Uhum. diferente quando tu pensava nas tarefas sem ter um veículo físico na frente dos seus olhos para te mostrar as tarefas pulando com notificações para Isso. ti. Então, agora, com as redes sociais, terminou o horário do expediente, você vai para casa, ou você está em casa, ou você está no final de semana, que o final de semana também era um ciclo bastante importante para você se revigorar. Não tem mais esse ciclo. Então a pessoa, ela segue recebendo mensagem, segue recebendo, trocando mensagem. Se ela não está trocando mensagem no WhatsApp, ela está navegando ou no LinkedIn, ou no Instagram, ou sei lá, qualquer rede no X, né, que você navega. E a No mesma TikTok, coisa se for o no final de semana. Então essa sensação de exaustão muito está sendo alimentada por essa falta de ciclos, por essa falta de pausou, vamos desligar, né, e vamos voltar. Vamos ter uma pausa um pouquinho maior no final de semana e vamos voltar. Então, sabe quando a gente ainda era jovem, a gente, né, parece que a gente não faz isso até hoje, né? Estamos fazendo curso de final de semana. Mas você trabalhava e depois você ia para a faculdade, e depois você tinha que chegar em casa e fazer as tarefas de casa. Tá todo mundo assim, né? Por causa das redes sociais. E o que é mais triste, digamos assim, é que X, Instagram, etc., com os algoritmos das redes, eles nos disparam preocupações, né, sobre potenciais eventos ou perigos vem cá, será que essa viagem realmente é necessária? Será que isso realmente vai acontecer? E os grupos de WhatsApp nos colocam ali demandas ou informações ou pedidos de coisas que, vem cá, mano, não podia esperar amanhã? é que dá uma sensação de, vamos lá, aqui tem algumas Batata coisas. quente, né? Lembra do batata quente? Você jogava batata quente quando era adolescente? Juntava assim uma roda de crianças, né? E você tinha uma bola que era batata quente, né? E a batata quente está queimando, então não podia queimar na tua mão. Então você jogava a batata quente para o outro. Então ficava um jogando a bola para o outro e aí dava um timeout lá, quem tivesse com a bola perdia, né? Aham. Então o WhatsApp é esse jogo de batata quente. Ah, mandei para você. Ah, tá contigo. Igual pega-pega.
e sai correndo. Não, só que você tá correndo, vem um que manda o WhatsApp para você: "Não, não, tá contigo agora", né. É. Então é um pega-pega que não termina nunca. Nossa. Tá, mas eu tô me sentindo um pouco trágica demais, e eu sei que as pessoas têm nossos ouvintes, e eu também tenho essa necessidade quando tô ouvindo podcast. Ali, dá uma luz. Como é que a gente sai disso? Ou será que tem alguma coisa acontecendo na contramão disso? Eu tenho 2 comentários a fazer que eu quero que tu traga tuas complementações. Um que eu percebo um movimento online, isso é uma coisa positiva, em cima do cuidado com o corpo. E acho que não é o meu algoritmo, eu acho que é uma coisa meio geral, assim. Por exemplo, tá se falando em clubes de corrida, tem todas essa coisa da realidade fit, tá entrando com suplementos pra saúde. Público 50 a mais tá lotando academias, tu é um desses aí, hein, ué. Hum, Olha lá, hein. Tá ou não tá lotada a academia sempre? tá, sempre tem movimento. Sempre tem movimento. E pessoas que vão 6 da manhã, pessoas que vão 10 da manhã, pessoas que vão meio-dia, não tem mais o horário, né, Hum, então eu vejo isso como um movimento positivo, as pessoas estão entendendo que precisam desse cuidado físico para cuidar do emocional e da mente. E também acho que existe uma certa, um aumento, vai, de tentativas de comer mais fit também. E isso inclui tirar o álcool ou diminuir drasticamente o consumo de álcool, inclui comer comidas mais naturais e não tanta comida junk food, vai. Então eu sinto que tem esse movimento acontecendo, já tinha começado no fim da pandemia, que as pessoas encontraram alguma saúde mental a partir disso, e eu sinto que está aumentando esse ano, tu não tem a sensação disso uhum. também? Para dar um alívio na tempestade, vai? Não, sim, além de você forçar a barra, como você está colocando, e incluir na sua rotina Uhum, hábitos saudáveis, uhum. né, porque se você for esperar ter tempo para ir para academia, você não vai. Não. Se você for esperar ter tempo para ir na massagem, você não vai. Se você for esperar um menu gourmet, Hum. também não, você vai precisar fazer Isso. ligeirinho, uma coisa gostosa e Assim, saudável. não dá pra gente colocar assim: "Ah, não, então eu vou virar o xiita da academia e" não, não. A gente nós também, às vezes, a gente tem que viajar, né, a serviço e isso acaba impactando um dia, sei lá, da hidroginástica, acaba impactando um dia da academia, a gente tenta compensar. Mas a gente coloca na agenda Uhum, e reserva aqueles dias, né, para cuidar desse nosso bem-estar físico. uhum. Então, a primeira coisa, né, cuide do físico, esse é o alento. Então, alimentação saudável, você aprender ou reaprender a cozinhar em casa a partir de itens, né, que não sejam ultraprocessados. Pegar lá o legume, pegar lá a proteína, cozinhar você. Nossa, como é fácil hoje em dia, né? Você. Mercado em qualquer esquina tem, né? Aqui em Porto Alegre e acho Feira que de outras. rua direto. Feira de rua também você consegue achar aí na tua região. Então, ter esse hábito, todo dia, não vai dar todo dia, ok, mas Eu tenho visto alguns muito dias, isso, né? posts de casais, de pessoas que moram sozinhas, fazendo a sua marmitinha da semana, bem legal. Lá em casa a gente aproveitou a descendência síria Síria-libanesa? da Ali. No outro dia a gente estava passando numa livraria, eu achei um livro de culinária sírio-libanesa, É, né? adoro. E a gente falou, não, aqui é domingo, né? Abre lá o livro, é isso Isso aqui, aqui. né? E aí a gente vai fazer um prato para Tô honrar ali precisando fazer mais uma fufa, os, aquele que eu adoro. os ancestrais sírios. Então, esses hábitos, essas rotinas saudáveis. Tá, então dei um refresh no que é alívio para toda essa sobrecarga Tá. informacional. Agora, sobrecarga informacional. Deixa eu dar mais uma dica aqui. Hã? Vou tirar a rede social. Não, não vai tirar essa rede Não social. Não vai, tem não como pode tirar a rede fazer social. isso. Mas, né, você pode treinar a sua rede social, Uhum, né? Então, de tempos em tempos eu tenho que fazer isso, né? Porque o algoritmo ele se estresse. alimenta, né? E existe um monte de propaganda impulsionada. Então vocês imaginam, às vezes eu compartilho o meu celular com a Ali, né? Lá em Entendi casa tudo. todo mundo sabe da senha de todo mundo e tudo é livre acesso. Mas às vezes fica tão evidente que eu mostro ali para a Ali, eu sou um homem com mais de 50 anos. Vocês não imaginam as coisas que aparecem para mim, né?
Então imagina a E eu tenho que quantidade acreditar que ele que não pediu, viu, galera? Estamos tudo a certo. quantidade, né, de coisa que aparece para um homem, né, cinquentão, né. Mas vamos colocar assim, por exemplo, tem lá ou aparece um monte de cara, né, falando do fazer exercício, se você tem mais de 50 anos, tem mais de 100 quilos, etcétera. Pô, mas porque quem faz propaganda impulsionada, Sim, sabe que quando você faz o impulsionamento, você coloca lá o target do claro, impulsionamento. claro. Então, com o melhor ou pior das intenções, você targeia, Uhum. né, essa propaganda. E se você não treina, né, o seu algoritmo, você está sujeito a receber isso. Então, de tempos em tempos, quando aparece essa tal propaganda, não é passar para cima, é colocar lá os botãozinhos e Não me falar: interessa esse isso não anúncio. me interessa, É, isso eu não quero, é. isso eu acho ofensivo. Então, não tem jeito, Ali, de tempos em tempos, eu vou falar assim, ó, pelo menos uma vez por mês, eu tenho que entrar na minha rede social, no Instagram, né, para falar: Ah, isso tu não, me fez pensar isso numa não, outra coisa isso não, para importante para o tirar nosso. isso. Tá, isso me fez pensar aqui uma coisa legal de comentar também. Dentro dessas pesquisas de mercado, a gente acompanha muito, eu gosto de seguir, perfis que falam em pesquisas de mercado. Quem acompanha, me acompanha lá no LinkedIn, sabe que eu sempre trago da Korn Ferry, ou de consultorias internacionais, ou mesmo, eh, que entendem tendências coletivas. Gosto porque isso ajuda a gente se posicionar no espírito do nosso tempo. E diz que uma coisa que está aumentando muito é esse grupo silencioso de pessoas na internet. Que são essas pessoas? Elas não comentam, elas não curtem, mas elas estão ali. Uhum. E elas estão navegando, e elas estão olhando comentários, que aliás tem muita gente viciada em ler comentário, eu sou uma delas, adoro. Quando tem um tema um pouquinho mais interessante ou engraçado, eu gosto de ver os comentários. E é muito engraçado porque tu vê verdadeiras simpósios, né, das pessoas Hum. discutindo nos comentários. Então tem muita gente que, como eu, muito raramente comenta. Eu muito raramente vou comentar, eu gosto de acompanhar, de Uhum. de alguma maneira me mapear aquilo ali. Só que isso não me faz uma pessoa passiva. É isso que as pessoas não entendem. O fato de eu não curtir e não comentar, não implica que as coisas sigam aparecendo para mim. Então, de alguma maneira, ou o algoritmo vê o tempo que tu fica Sim. naquela publicação, ou aquelas coisas que tu gosta e tu salva, porque eu tenho também 200.000 Não, coisas se você salvas, salvou, se você compartilhou, ele entende que aquele conteúdo aquilo te ali você interessa, quer. né. Então, às vezes, as pessoas olham, compartilham, dizem, não, mas eu nem me interagi. Claro que interagiu, tu interagiu salvando, compartilhando, parando mais tempo naquela publicação. Então, isso também ajuda a educar. E eu percebo que quando eu fiz isso, e hoje eu só sigo Uhum. pelo menos os novos, porque eu não tenho paciência de entrar nas coisas que eu segui lá atrás, isso aí eu não tenho saco pra fazer. Uhum. Ou tem coisas que a gente segue que nem sabe que segue, né, mano, porque eu acho que o algoritmo mesmo é que põe, porque é muita coisa que a gente Não, o segue. que pode acontecer, às Mas vezes, você está fazendo ali o scrolling e você, sem querer aperta um seguir ali seguir. sem querer. Então eu tenho seguido apenas o que realmente eu gosto ou me acrescenta ou me traz uma inspiração, me fornece alguma coisa Isso. que me faz bem. Por falar em seguir, né, eu sigo 184 contas. Como tu tá chique, eu devo seguir muito mais que isso. Tu deve seguir muito mais, não, esse aí é o meu, tu não vai conseguir ver o Eu teu. vou conseguir, claro, não vou? Acho Não, que os meus seguidores não. Deixa não, eu ver. quem você está seguindo não. Mas eu sigo 184 contas e a maior parte dessas contas, lógico, tem ali gente da família, mas, Sigo um monte. Eu sigo 2.876. pronto, Olha você aí, segue 2000 e 800. 2.800. Eu sigo 180 e esses 180 são selecionadinhos. Mas tu vê, eu certamente não vejo nem a 10ª parte disso no meu feed. Não vê aí desses 2.800, né, como você não educa o teu feed, ele vai te dando a propaganda, impulsionada, né, que targeia o teu perfil. Tá, Então, como eu vou falando lá para o algoritmo: "Olha, não quero, não quero, não quero, não quero", ele me traz de volta para quem eu sigo. E sim. eu só sigo 180, Bah, que né. fácil. Ah, mas não tem paciência de fazer Então eu tudo. faço essa higiene mental, né, da minha rede para não ficar nessa coisa dos cavaleiros do apocalipse, né, ladeando as trombetas, né. Isso. Então educa a tua rede, não dá para sair, dá para você educar a tua rede, dá para você se educar, limitar a sua exposição.
Tá. E aí tem redes e redes. O X, mesma coisa, eu devo seguir pouquíssimas contas ali no X. Mas se tu cair ali nos mais comentados, né, o que que o pessoal tá falando hoje, pronto, você caiu ali num buraco negro que você pode ficar horas ali sem volta, É. né. E esses mais comentados são uma baita armadilha, né, um monte de clickbait ali, né. Horrível, Então a horrível. gente tem que, não falo para não usar mais, mas aprender a usar. Então, esse era o ponto que eu queria fechar desse Hum, pedaço da tempestade. As redes, elas nos causam essa sobrecarga informacional, que a gente já comentou bastante, e também elas nos dão uma sensação de assim, muitas coisas para absorver, ponto de vista agora emocional e não informacional. Uma sensação de que os mais antigos dizem assim: "O mundo tá ficando louco, as pessoas estão tudo louca". Não é isso, gente, não é que o mundo tá ficando louco, nós estamos vendo coisas demais. E o que que é a definição básica de loucura? É quando você não consegue partilhar da realidade que outras pessoas compartilham. uhum. É simples assim. Se todo mundo fizer a mesma coisa, mesmo que seja dançar na chuva passa a ser um momento, um ritual, um encontro, não passa mais a ser coisa de louco. Coisa de louco é se você for o único dançando na chuva. Era antigamente que o pessoal falava: "Na lei é o Estadão", né, Aham. para ter conversa, né, então você vai na onda, né, você vai atrás daquilo que as pessoas estão comentando, porque Tá, você mas quer ser socialmente aceito. esse é o outro problema, Má. Bah, tu tá pensando aqui na mesma linha de raciocínio de quando eu vinha pra cá. Eu tenho, aproveitado, gente, para fazer caminhadas entre uma coisa e outra. Para quem vive na cidade, a gente se acostuma muito a ir para cima e para baixo de carro. E a caminhada, especialmente em dias gostosos, como estão fazendo agora, que é tudo em torno de 20 graus, 20 e poucos graus, é maravilhoso, é um exercício bacana, né, alivia a mente. Tu não vai estar no celular e caminhando, tu vai deixar teu celular no silencioso e vai caminhar. E eu vim ouvindo um papo de calçada, de 2 Uhum. pessoas varrendo a calçada, e eu esperando para abrir o sinal. E uma diz assim para outra, contando de alguma amiga, de alguma coisa, porque ela tem medo de rejeição, porque ela tá com medo de ser abandonada. E eu, pronto, né? A dor da humanidade é essa: medo de rejeição, medo de ser abandonado, e eu acrescentaria, medo de ser julgado. Então, quando a gente. Por que que a gente diz não saia de todo da rede? É claro que você tem que ter alguma interface digital. A rede é a tua maneira de dar a volta na praça, de saber o que está acontecendo, de ser visto como uma pessoa que tem uma vida social. Só que, por outro lado, tu tem que ter uma vida na tua família, de qualidade, seja qual for a tua família, mesmo que seja pouquíssimas pessoas, não é a quantidade que importa. Tem que Uhum, ter uma meia dúzia de pessoas que te conhecem no mundo real, que não sejam apenas as que trabalham contigo. uhum. Além disso, tu tem que ter também o teu tempo para si, para tua espiritualidade, para os teus estudos. Que se tu não consegue ter esse tempo de qualidade no mundo real, tu vai ficar em torno dessa sensação de eu não consigo absorver mais o mundo, tá todo mundo louco, nossa, eu não consegui fazer nada, porque tu fica muito na virtualidade, não é isso, Mã? Sim, e uma outra estratégia que a gente pode usar, além dessas caminhadas, olha, é voltar a ler, Ai, que né. maravilha! Então, a gente tá com esse compromisso agora, né, de voltar a ler por causa das Eu tô das aulas, né, conseguindo, eu de tenho lido em Drops, psicologia. eu tenho conseguido. A gente tem lido lá, não apenas a lição de casa, né, mas, por exemplo, até os artigos que eu escrevi recém, é baseado em livros que eu tô lendo, É, né. E isso. nossa, como é gostosa a sensação de você acessar um conhecimento que tá lá disponível e falar: "Nossa", né. Então, e aí é que vem uma coisa boa, que eu acho que está começando a vir, que é depois da tempestade vem a bonança. Sim, sim, não há mal que sempre dure. E eu acho que a gente está chegando num ápice desse tempo, não sei quanto tempo vai durar, se vai durar mais um ano, se vai durar mais alguns meses, mas eu tenho a impressão que as pessoas estão se retirando desta gritaria virtual, porque tá uma gritaria, não é mais: "Olha o que eu fiz hoje", e "Olha o que eu fiz hoje", enquanto eu danço, enquanto eu pulo, enquanto aparece alguém comentando o que alguém comentou.
E agora eu acho o ápice da internet aquelas coisas de alguém tá ensinando algo e alguém comenta o que alguém está ensinando. Meu Deus, sabe? É muita virtualidade. Como é que chama? O repostar, o É o repost, mas tem o só que repost comentado de aula, de aham. E a comentário. pessoa fica comentando o que alguém está ensinando. Isso é um É uma absurdo, isso é um bizarrice, absurdo. entendeu? Então, isso é falta da roda de conversa. Eu tenho a impressão, e eu tenho visto isso também na arquitetura, nos sites de, venda de para mim me aparece muito no meus feed, Hum, venda de móveis e ambientes de decoração, porque eu adoro coisas a ver uhum. com isso. E não que eu curta nem nada, mas sempre me aparece, o tipo de oferta que sempre roupa e roupa e coisa Roupa, de maquiagem, maquiagem, também não. maquiagem menos. Não é o que aparece para mim, tá, pessoal? Tá, é. E uma das coisas que eu percebo é que está aumentando essa coisa mais minimalista, mais de um espaço que tem um hippie chique, como a gente fala na moda, que é uma coisa que tem um verde, que tem um tom de marrom, que são tons de terra, os terrosos em todos os sentidos, Hum, né. Então as pessoas gostam sim do estilo, uhum. mas está sendo muito mais: "Tá, mas quando é que eu vou poder sentar e tomar um chá olhando para uma janela?". É isso aí, olha, o que que eu vou colocar no lugar, né, porque essa estratégia de: "Não, eu não vou mais acessar a rede", Não não dá, funciona não assim. É funciona. aquela brincadeira que a gente fala: "Tá, ele não pode pensar num elefante branco de tutu". É, Pronto, já pensou. já tá Então dançando. o não vai fazer é Não rola. completamente ineficaz, é o que eu vou fazer, o E que que eu vou colocar no lugar. Vai ser a academia, vai ser o livro, vai ser porque você chegar assim, você falar que: "Não, eu não vou fazer", e ficar sentado, parado, olhando para o teto, não vai rolar. é. Vai ter que ser meio que a fórceps, né, essa E isso introdução por vale cima do ar. também para o LinkedIn e até especialmente para o LinkedIn, tá, gente? Porque a gente tá falando muito de uma linguagem mais Instagram, mais grupos de Whats, mas eu ouvi isso, nós ouvimos, estava comigo, de uma gestora de marketing essa semana. A rede mais tóxica no momento é o LinkedIn. Uhum, Por conta da gritaria. A gritaria ali tá absurda. hum. Eu não consigo ficar mais antes eu gostava de acompanhar também no LinkedIn, não tá dando mais. Tá faltando aquele ícone, né, tem o aplauso, tinha que ter uma melancia. É, o troféu melancia. Melancia pra Meu você. Deus do céu, e todo mundo tem que ter algo para dizer que seja original, e aí chove Machado de Assis escrevendo artigo à base do GPT, que tu sabe que é o GPT que Uhum. escreveu aquilo ali. Também Hã. comentaram isso, né, fulano não "Fulana, eu te escreve conheço, fulano, o que que tu tá todo se bancando cara aqui, né?". Todo mundo assim. querendo vender algum curso, mesmo que seja dentro da própria empresa ou quem sabe bancando um cara influente. Então esse é o cansaço que a tempestade está trazendo. Tem mais uma coisa que eu queria que a gente explorasse, ainda dá tempo, Má, que é a angústia de carreira que eu tenho percebido, sabe. Já que a gente tem a série Carreiras e às vezes as pessoas também comentam alguma coisa comigo de carreira, uma ficha que me caiu, e olha, recentíssima essa, é que eu não consigo ajudar e contribuir muito com pessoas que querem fazer o que eu faço, pelo menos por enquanto. Porque eu gosto mais de pessoas que ou melhor dizendo que eu gosto mais, eu tenho a impressão que eu posso contribuir mais com pessoas que realmente querem se compreender. Isso, esse que é o Se investigar, se entender. Então, autoconhecimento é um tema que eu adoro trabalhar, porque eu acho um tema interessantíssimo, porque a pessoa vai ter, assim, gana de saber mais, porque é super legal a gente descobrir diferentes camadas da gente. Mas o que que eu não suporto mais? É a pessoa que quer aprender para poder ensinar alguém a fazer. Então, que é o curso para fazer um curso. uhum, Eu não sirvo para isso. E eu percebo que infelizmente está havendo esse dilema. Antigamente eu e tu, a gente sofria, vamos ver se tu sentia isso, uma coisa de: "Bah, eu sou professora". Era quase comum. "Ah, desculpa, né". uhum, Agora eu tenho o maior orgulho de dizer que eu sou professora, porque primeiro porque a gente teve muita aula para dar, de fato, com pessoas reais à nossa frente. uhum, E segundo porque a gente é especializada em aprender, mais até do que em ensinar. uhum. Somos eternos aprendizes, vorazes de livros, de teorias, de conceitos. Alguns a gente consegue fazer
sentido, outros para nós não conseguem fazer sentido. Mas exatamente essa arrogância de quem leu meia dúzia de livros e acha que já entendeu tudo. Nós, a sensação que eu tenho é que vamos ficando cada vez mais cientes do pouquíssimo que a gente sabe, Uhum. diante do todo que existe para saber. Então, até isso também esses dias eu vi, e eu quero que tu comente com o pessoal. Esse efeito Dunning-Kruger, como é que chama? Dunning-Kruger. Dunning-Kruger. Tu não sente que isso também tá acontecendo na Tempestade Perfeita? Sim, Explica o Dunning-Kruger. Eu tenho aqui um post que eu comentei ontem sobre isso. sim, quanto você menos conhece de um assunto, mais você acha que você domina aquele assunto, Isso, né. é isso aí. E o que eu brinco, né, não sabendo que era impossível, foi lá e falhou miseravelmente. Nisso eu adoro os posts da doutora Rosângela lá, que é Uhum. humorista, porque ele bate de relho nessas pessoas que têm, Não, assim, uma essa coisa do curso para vender o curso, né, é a versão moderna do "eu consigo voar", né, isso, que é a versão, maníaca. do sonho de Ícaro, né, das asas, né, de Ícaro, que o cara achou que ele conseguia voar até o sol e, né, se deu mal, né, Só que não. o filho, né, esqueço o nome da personagem. Mas enfim, eu entendo essa tua raiva, Ari, porque não porque a pessoa quer te imitar, mas porque você sabe o quão ineficaz é isso, É né, muito a pessoa ineficaz. tentar imitar alguma coisa, sendo que ela não tem vocação, não tem o conhecimento necessário, não tem o que precisa para exercer aquela profissão. Não, o Se que a pessoa pior pra se mim descobrir, o né, pior pra mim é a falta de humildade, porque, assim, a gente, eh, pra poder ser bom professor, me arrisco a dizer, a uhum. gente tem que saber a nossa limitação. Sim, e quanto mais você estuda, né, mais você sabe, nossa, né? Você tem um exercício ali de tentativa de Sim. explicar algo que muitas vezes pra ti não tá fazendo sentido, e muitas vezes tu vai voltar atrás também numa aula, e alguém vai te dizer: "Mas e quem sabe tal coisa?" Tu diz: "Bah, interessante, gostei dessa forma como tu viu." Essa é a tal da estratégia desadaptativa, né? Porque a gente sabe que não vai funcionar sempre para todo mundo daquele jeito, Isso aí, né? A gente costumava dar esse clichês. exemplo nos treinamentos, né? Sabe aquele cara que ele foi uma vez numa festa, né? E ele deu uma cantada lá, passou uma cantada para uma menina e Deu se certo. deu bem, né? Aham. E aí, ato contínuo, Ele né? só sabe falar Ele essa cantada. vai fazer sempre essa cantada, só que deu certo naquela feita para aquela pessoa, né, num determinado mood, num determinado teor etílico de ambos, né, não quer dizer que vai funcionar sempre. E quando você tenta fazer isso, é mais ou menos igual você tentar contar piada em velório, né, você fica completamente fora, né, do contexto. Então você está atuando, na verdade, de uma forma que não é inteligente, né, que não é Tá, mas isso inteligente, tem não é uma adaptativa. Mas isso tem uma necessidade econômica e nesse sentido eu super entendo, Na época da pandemia, a gente viu pessoas que pareciam ter ganho muito dinheiro, porque eu sempre digo que uma coisa é o número de seguidores, a outra é o que cai na conta da pessoa, né, a gente não sabe, mas ok, que pareciam ter enriquecido. Isso criou nas pessoas uma espécie de corrida ao ouro, que era essa coisa de ser um influencer, de ser um vendedor de cursos, um coach, um que fosse, essa pessoa em evidência digital, já que lá é a nova, piazza, né, lá é que é o lugar que todo mundo está aprendendo. Mas aí eu acho que o que está acontecendo na Tempestade Perfeita é assim, tá, ninguém mais quer pagar por um curso que talvez vá mudar a sua vida. Então, Ali, mas essa coisa, eu entendo a necessidade econômica das pessoas, né, de elas conseguirem se manter, né, até mesmo nessa situação em que, de novo, a gente está voltando a ter um período de desemprego, né, face às dificuldades econômicas que as empresas estão enfrentando. Mas essas venturas, né, na rede social são muito parecidas com as venturas do camarada que ele perdia o emprego, aí ele pegava o fundo de garantia dele, o que sobrava do fundo de garantia, e ele abria um negócio na Uhum. porta de garagem. Se você pegar os dados, né, do Sebrae, que junta dados, né, do mercado e principalmente desses microempreendedores, eu lembro quando eu dava aula dessas estatísticas, essas estatísticas só pioram. A gente tem um problema a gente chama de mortalidade infantil das empresas. Uhum. Que seria isso? É infantil. 40,
40% das Eu sei que empresas, era bem maior, desculpa, eu te cortei, porque eu achava né? que era 80. Não, 40% das empresas elas vão à falência em até 2 anos. Nossa, é muita coisa. Em até 2 anos. Por quê? Né? Porque digamos que o cara fala, não, eu sei cozinhar. Ah, tudo bem, você Beleza. sabe cozinhar, mas você vai conseguir cozinhar comercialmente? Você vai montar um estabelecimento, você sabe como quais são os custos envolvidos em você ter um estabelecimento físico? Ah, não, mas agora eu posso fazer pelo iFood. Ok, você também precisa ter todas as condições de higiene, de vigilância sanitária, etc., das suas instalações. E você sabe como o algoritmo do iFood funciona, né? Então a pessoa ela acha que ela sabe ou que ela tem um conjunto de competências, mas esse conjunto de competências não esgota o conjunto de competências necessárias para manter um negócio, seja ele uma cozinha, seja ele uma loja de cursos online. Nós estamos na Conexão IE, na pista aí como Conexão IE há 16, 17 anos. A Conexão IE começou em 2008, né, oficialmente. Antes da Conexão IE, né, a nossa escola de treinamento já tinha lá desde 2003. Não chamava ainda Conexão IE. Nesses 22, 23 anos, olha quanta coisa a gente aprendeu, quantas vezes a gente se deu mal, Quantos projetos a gente botou quantos fora, projetos foram que nunca embora, ganharam a né? luz do dia. E quantas coisas a gente ainda está aprendendo E agora mudando. que cada vez mais a gente tem que ir para o digital, É. na nossa plataforma de cursos, né, nas redes Nos sociais, próprios assessments das nos empresas, que é assessments das tudo empresas. Então a gente ainda está aprendendo. Somos dois, somos assessorados, temos uma equipe Uhum. e ainda assim a gente passa dificuldades. É. Imagina alguém que vai fazer uma aventura própria, seja na rede social, seja. Então, é a coisa do Dunning-Kruger que tu falou. A pessoa ela acha que E ela sabe precisa e de não uma sabe. certa aí que interessante, né, e pensando nós na juventude, né, eh, eu sempre gostei muito de imaginar negócios, tu sabe que a Uhum. gente já fez muitos, já demos com os burros na água, a gente já vendemos no interior de São E a gente Paulo. aprende um monte cada vez que a gente dá com os burros na água. É, só que daí o que que acontecia? Essa arrogância, super confiança, espírito de aventura, é extremamente Empreendedorismo, ia dizer abertura exatamente. para assumir risco. Abertura para pronto, um termo Uhum. mais técnico, abertura para assumir riscos. Isso é extremamente importante para qualquer empreitada que vai se pegar. Só que o que a gente percebe na pista, é que o que está fazendo muita falta é esse raciocínio mais analítico, mais crítico, mais pragmático, que coloca isso numa planilha de custos, que faz um orçamento, que percebe qual é a necessidade mínima de retorno, que coloca um tempo mais longo. Então, eu acho que estamos chegando no ponto que eu queria, que justamente o tipo de capacidade, de competência socioemocional para fazer frente à tempestade perfeita, não é aquela que a gente teve que ter na pandemia, Uhum. não é a do pós-pandemia, não é nem a do trabalho híbrido que nos incomodou tanto de ficar um pouco flex ali em algumas empresas. Tá se avizinhando uma necessidade maior de ter calma, de ter ponderação, de dar tempo às coisas, de fazer E tu pausas. sabe, ali voltando para falar dos perfis emocionais, né, que a gente trabalha muito com perfil emocional. Eu lembro quando tu estava trabalhando com um grupo de uma equipe de uma empresa recentemente, a gente fez o perfil emocional do pessoal e não tinha ninguém ali, ou quase ninguém Ninguém era analítico, analítico, não quase né? nada, era vazio. Ninguém analítico, quase nada planejando e todo mundo, né? A brigada de incêndio que Deixa a a gente vida me brigou, né? levar, a vida leva eu. Vamos lá, vai dar certo! Vambora! Mais um sprint! Uhul! Cara, né? Se a tempestade tá perfeita, É, né? Tu não vai ser o Ícaro, né? não. Tu não vai sair a navegar com um barquinho à vela, né? Ainda Não, agora vai, né, assim, vai que vai. não, vai que vai dar certo. É, Fé em Deus e pé na tábua, né? é. Então, na tempestade perfeita, a gente precisa desenvolver essa casquinha analítica. A gente precisa desenvolver essa casquinha de você aprender a planejar, né? Ei, tu veja que Aprender a planejar. interessante, se eu fosse pedir por uma casquinha, eu ia fazer tudo menos o perfil amarelo. O que que é o amarelo? Vamos lembrar aqui quais são os perfis, tá, pessoal? Para quem tá nos pegando aqui
de roldão, né. A gente tem usado muito. Os perfis, eles lembram aqueles temperamentos aristotélicos, tá, gente. Mas no Profiler eles são 4, é o analítico, o planejador, o executor e o comunicador. Quando a gente faz o LabE, que é essa grande troca aí, pode ter de 10 a 20 dinâmicas que a gente faz, então é uma grande jornada em laboratório, que é para as pessoas praticarem esses 4 Conhecerem perfis. seus perfis e seus Conhecerem, claro, saberem primeiro qual é a composição própria do grupo e depois como é que isso bate na realidade, né. Então quando a gente faz essas experimentações do LabE, eu tenho percebido assim, o mundo está valorizando os amarelos já há um tempo bom, que são as pessoas desse perfil influencer. Uhum, Que vai lá, que se posiciona, que dá o seu recado, que é extremamente importante. A gente está fazendo isso aqui, eu nesse momento eu e uhum, tu somos amarelos. A gente está conversando, está batendo papo, legal. Só que isso não produz uma ação contínua, porque uhum. esse amarelo ele é muito fogo de palha. Daqui a pouquinho estamos os 2 fazendo qualquer outra coisa e acabou esse episódio. Ou não tem âncora, né, o amarelo pode voar para tudo quanto é Vai lado, para tudo que é canto. né. Então ele precisa mais do vermelho. O vermelho, nesse sentido, é necessário para dar a ação das coisas. Estávamos falando da academia, dos grupos de corrida, legal, precisa dessa coisa da ação, mas precisa de momentos de pausa, até para poder ciclar, né? Porque ninguém aguenta ficar no vermelho direto. Uhum. Então, o verde é o perfil planejador, é esse que para, pondera, deixa essa briga para amanhã, vamos deixar esfriar esse assunto, vamos entender, ver se é isso. Come pelas beiradas, até nas relações, né? Hoje eu vou falar sobre isso, amanhã eu vou falar sobre aquilo na minha equipe. E o azul é o chato de plantão, que é esse que não tem mais lugar nenhum. Uhum. Alguém tem que dar uma notícia aqui, né? Ó, né? Hã. Vamos dizer quanto é que custa essa tua aventura, Ali? Ó, Será que aqui, vai dar ó. certo isso? E é Será uma que é das competen necessária? e é a competência mais necessária, né, nos levantamentos lá do Fórum Econômico Mundial desde o primeiro relatório lá de 2016. Uhum. Tu sabe, Ali, tem uma frase, eu já te contei essa frase, tu não gosta dela, né, mas ela fica na minha cabeça, né. Hã. Um dos meus primeiros professores de cálculo lá na na engenharia, Ai, eu detesto, eu sei qual é. sabe qual que é, né, ele era muito Mas agora eu quero focoso, que tu me deixe né. explicar por que que eu não gosto dela. Fala Tá, então primeiro qual fala é. pra tu sabe qual que é a Do frase? macaco? É. É, então fala lá primeiro. Não, é que Vê como a gente se adivinha, gente. em cálculo integral diferencial, a gente tem a noção do infinito, né, então a gente fica ali uma aula para entender a noção de limite, né, e de infinito. E porque você precisa ter o conceito para depois ir com a fórmula matemática, né, então ele se preocupava em explicar o conceito. E o paulista, né, debochado, jocoso, ele falava assim que o infinito, né, para a gente ter uma noção de infinito, se você pegasse um macaco datilografando a esmo, em frente a uma máquina de escrever, dado um tempo infinito, em uma das vezes, sem errar, ele ia escrever uma atrás da outra as obras completas de Shakespeare, Eu né, acho ridículo para a gente isso. ter a noção do infinito. Tu acha ridículo, mas no Por que que eu conceito acho vamos ridículo? lá, Vamos lá. hã, Agora eu vou te fundamentar bonito. vamos lá. A gente está fazendo, vocês sabem, um pós em psicanálise junguiana, psicanálise psicologia analítica, que também se chama psicologia profunda, muitas vezes, ou Uhum, psicologia junguiana. Pois bem, os primeiros livros que a gente está lendo, um deles é Dinheiro, Saúde e o Sagrado, do professor Mangaldi, e da esposa dele, Ordem e Caos. hum, E nesse livro da Ordem do Caos, que ela faz uma análise transdisciplinar, o que que ela garante lá? Por que que a nossa sociedade está vivendo, entre aspas, num caos? Porque está faltando uma noção de espiritualidade, de sagrado, de sentido. E ela traz um exemplo, e ela fala muito que a ordem vem da matemática. A ordem, o Deus ordem, vai, ou aquilo que permanece, e os primeiros filósofos acreditavam nisso, que tinha muito a ver com a matemática. O Einstein mesmo dizia que Deus não joga dados com o universo. E uma das coisas que ela diz ali é que a impossibilidade de criar criaturas de carbono, ainda por cima com consciência de si mesmo, é parecida com essa alegoria do teu prof. não, não é. Porque é ridículo pensar que Não, essas não é coisas são ridículo. acaso, mano. Ele não está falando do acaso, ele está falando do quão grande, né, é esse conceito de infinito. O infinito ele é tão grande,
Tá, mas né? ele Ele flerta esse abarca. conceito com a Não, não, aleatoriedade e exatamente. com acaso. Mas é isso mesmo. O infinito ele é tão grande que ele pode abarcar a ordem e pode abarcar o acaso, de tão grande, infinito que é o E infinito. aí talvez seja a Então minha não é dificuldade de lidar com esse isso. tema, Então não é que assim, então quer dizer que tudo que é bonito como a obra de Shakespeare foi a ordem, foi ao acaso? Não, não é esse o conceito. Dado o infinito, abarca tudo. Mas, por que que eu me veio essa frase, né, na tempestade perfeita? A tempestade perfeita, a gente não tem os recursos infinitos. Então a gente não pode se dar o luxo de agir pelo acaso, né? O acaso vai me proteger enquanto eu estiver que a gente tá distraído. pensando nessa música direto ao falar isso. Quando você fala que você quer a casquinha, ou quando eu falo que é necessário essa casquinha de análise crítica, é necessário essa casquinha de planejamento, e de fato, até a gente associando esse perfil comportamental ao nosso mood meter lá das emoções, as emoções ali do quadrante azul, né, podem ser emoções desagradáveis. Uhum, Podem ser emoções, né? Pô, para você fazer uma tarefa crítica, uhum, né? Você não pode estar dançando hula, né? Não, você está no quadrante oposto, né, de abertura ao risco. uhum. Você está sendo minucioso, você está tentando prever o que pode dar errado, você está tentando agir preventivamente. E são emoções que ninguém gosta, né, de ficar ali muito tempo nesse quadrante azul e o quadrante verde, né? Que por mais que você fala, não, vamos ter cautela, vamos ter prudência, para alguém que está pilhado, pode olhar para você e te taxar de acomodado, pode te É. taxar de, tá, ô samambaia, né? Sai do Isso, mato, né? verdinho que nem samambaia. Então, tem uma pressão social para você não ficar no quadrante verde, É. para você não ficar ali na área do planejamento. E tem uma pressão interna para você não ficar procurando pelo em ovo, porque é uma sensação muito ruim. É. Então, por não ser gostoso e por haver uma pressão social, o que que a gente faz? Não, vamos junto então, né? Fé em Deus e pé na tábua. Só que a gente não está em frente a uma máquina de escrever com o tempo infinito, né? Na tempestade perfeita, os recursos são escassos e a gente não pode deixar para o acaso. Maravilha, Foi mano. por isso que eu trouxe essa analogia. Não, tranquilo. E eu Gostou um me pouquinho mais do macaquinho na Gosto. máquina de Aí é que escrever? tá, por que que eu usei a palavra ridículo? Não é claro que nem teu professor, nem o tema o que eu acho sempre e usei esse termo ridículo, é acreditar que tudo o que acontece é pura obra do acaso. Não, não é isso. E O uma das infinito coisas é que cabe até o acaso nele. que cabe toda a aleatoriedade Até o do acaso acaso cabe nele. nele. Tudo bem, eu gosto mais de pensar que Hum, o infinito é tão grande que até o acaso cabe nele. O que eu gostei muito para 2 coisas que eu quero recuperar dessa tua fala. Já vou falar dos 4 quadrantes teus aí e do quanto essa defesa do azul, né, do uhum, analítico é importante. Mas eu queria aproveitar mais um pedacinho do livro da professora Mangaldi, que eu achei muito bonito dela dizer: "A gente entende o caos, e isso causa muita ansiedade nas pessoas. uhum, Ah, o mundo tá um caos, como eu disse, tá todo mundo louco, porque tu não enxerga mais um fio de causa e efeito. uhum, Dada a complexidade do nosso tempo e da profundidade de qualquer tema que a gente vai abordar, a gente tem a sensação de eu não dou conta disso. E é claro que o último elemento da tempestade perfeita é a IA, uhum, porque tu tá com máquinas que são capazes de ter uma leitura da realidade muito melhor que a tua em algumas coisas. Então, a gente tem uma sensação de impotência, de insuficiência, de inadimplência, do que queira mais você dizer, dado esse tamanho que o mundo virou. hum, Então ela diz, a Magaldi, que o caos, uma das maneiras de lê-lo é como a ausência total de ordem, ou o oposto da ordem, em que eu não consigo mais estabelecer nenhum tipo de fio condutor de causa e efeito. uhum, Mas uma outra forma de ver o caos, e aí que eu queria convidar as pessoas no finzinho do episódio a ir nesse caminho, é de que ele é uma grande massa de possibilidades do que vai acontecer. Uma espécie de suco da produção do novo, uhum, sabe? Que é como se acredita que foi a construção do mundo. O mundo veio de um caldo que se transformou em tudo que existe. Então ali não é que não havia nada, havia um conjunto de partículas, de possibilidades, a gente pode ler do que quer que seja, que vai produzir algo
interessante. Apenas ainda não é. É um vir a ser. Então, achei linda essa definição de causa. E agora, com relação ao que tu falou do analítico, Má, eu acho que, encerrando aqui, a gente também pode pensar que, por mais que cause desconforto, falar da nossa vida, falar do nosso medo, da nossa tristeza, da raiva que a gente tem das injustiças e de toda essa insanidade, para não usar a palavra loucura, que nos cerca, nos faz bem analisar isso, se for para produzir um sentido maior. Então, fechando com o artigo "O risco de não fazer nada", o grande risco que a gente corre é parar de olhar para o que a gente não quer mais. É, seguir a deriva. Seguir a deriva, como tu falou. Então, nesse sentido, a gente tem que ir atrás um pouquinho do risco, mas no sentido de encontrar esse fio alinhador que nos dê uma orientação para onde é que a gente está indo. Uhum. Então tá. Legal, né? Que papo aranha que ficou no fim, gente. Mas eu adoro esses papos com o Má, porque a gente tomando água, tá? Não é caipira, não é. A gente faz umas viagens, né, Má? Né, se a gente tomasse alguma coisa alcoólica, quem sabe a gente ficava mais na linha, né, a gente fica Então é isso, pessoal. Não, Por hoje eu acho que deu, né, Má? deu, já deu. Então tá, muito obrigada a você que assistiu a gente até aqui. Comenta com a gente, manda teus insights, compartilha o Arena IE, dá uma olhadinha na academiaie.com.br, quem sabe tem algum curso lá que tu goste para E começar acessa aí. lá o LinkedIn da Alessandra, né, e dá uma olhadinha lá no risco de não fazer nada, né, que é o último artigo que tu publicou lá. Isso aí. Muito obrigada, gente. Um abraço e até o próximo Arena IE. Até.